Olá, eu sou o Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, iniciando mais um momento de interações e partilha, envolvendo você que está aqui, agora, comigo, na luz do Divino Ser. Dentro do caminho budista se fala muito da proposta do Bodhisattva, né? Que é uma forma de expressão quase que absoluta da compaixão. E o que seria um Bodhisattva? Bodhisattva é aquele que, tendo atingido a iluminação, né, que está adentrando no Nirvana, que tenha superado todo esse ciclo de apegos à materialidade, de vínculos à materialidade, ele está apto para transcender o plano da materialidade, né, e se tornar um ser, uma consciência liberta dos vínculos da materialidade. Isso é um Bodhisattva. Ou seja, dentro do sentido que o budismo traz para o Nirvana, é aquele que está adentrando no Nirvana, que conquistou, porque isso é uma conquista, conquistou a condição de ser liberto, de ser autorrealizado, de ser iluminado, e neste momento de adentrar no Nirvana e transcender a materialidade e romper todos os vínculos com o plano físico, ou seja, a possibilidade de reencarnações ou manifestações no plano da materialidade, ele, por compaixão, voluntariamente, ele renuncia a esse estado e retorna para auxiliar aqueles que estão no caminho da iluminação, no propósito da iluminação e que não têm ainda atingido esse estágio e que encontrem, obviamente, barreiras, obstáculos que precisem ser quebrados. Então, é aquele ser que consciencialmente desce das alturas que por mérito ele se colocou para auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Ou seja, aquele que, após fazer um longo trajeto, um longo caminho, que é o caminho da iluminação, ele retorna para auxiliar aqueles que estão no processo consciente de iluminação, que estão no desejo da iluminação. Isso é um Bodhisattva. E ele se manifesta no mundo físico, obviamente, né, nesse trabalho, nesse propósito de semear luz por caminhos de paz. Isso é um Bodhisattva. Então é preciso que nós tenhamos atingido esse propósito para termos em nós o espírito do Bodhisattva? Não. Esse é o ponto que nós gostaríamos de compartilhar hoje. Que o Bodhisattva só se torna Bodhisattva porque ele trazia em si o princípio da compaixão, o desejo de ajudar aqueles que também buscam o caminho da libertação. Então, o desejo de auxiliar já cria as bases para que ele se torne o ser liberto. Então nós, obviamente, cada um de nós estamos em estágios diferentes de evolução. Dentro desse longo caminho ascensional, cada um de nós se encontra em certo estágio, em certo ponto, tendo trilhado mais ou menos estágios dentro do processo evolutivo, tendo passado por mais ou menos estações nesta viagem. E todos nós conquistamos méritos, conquistamos estados conscienciais, temos nossa carga luminitiva, temos o nosso manancial de iluminação, né, que não é ainda a iluminação absoluta ou a iluminação que nos permite a total libertação da condição material, mas temos já as nossas luzes.
E quando nós nos propomos a permitir que esta luz, no estágio que ela esteja, possa auxiliar aquele que se encontra à nossa retaguarda, nós já estamos cumprindo um propósito de Bodhisattvas. Quando nós percebemos que aquilo que nós possuímos, que já possuímos, pode ser um bem para aquele que está num processo incipiente, ainda em passos anteriores ao nosso, e que nós nos predispomos a amorosamente compartilhar da luz que nós temos, isso é um propósito de um Bodhisattva. Isso faz de nós seres que são imediatamente envolvidos e amparados por aqueles que estão à nossa frente. Então todo aquele que auxilia o que se encontra na retaguarda, ele automaticamente recebe os benefícios daqueles espíritos, seres, daquelas consciências que já estão em estágios mais avançados. Porque é auxiliando que se é auxiliado. É compartilhando que se recebe o alimento do compartilhamento. Então é importante que aquele que está a caminho não esqueça que pelo pouco que ele possa ter conquistado, essa semente de luz pode ser fundamental para aquele que ainda está em escuridão, aquele que está vivendo processos ainda sombrios, onde as luzes não despertaram. Então isso faz parte do processo hierárquico, né, que sustenta o projeto divino de evolução. Seres em estágios diferentes, mas se auxiliando mutuamente. Sempre aquele que está no estágio auxiliando aqueles que estão na retaguarda e sendo auxiliados por aqueles que estão num patamar avante, à frente. E se nós, como fazemos sempre, desejamos sermos auxiliados pelas hierarquias superiores, né, que conforme a corrente que a pessoa se filie tem nomes diferentes, aquilo que nós chamamos de anjos, arcanjos, mestres ascensionados, né, seres de luz, mentores, enfim, não importa. São consciências que estão em estágios mais avançados do que o nosso. E nós, e isso é real, sempre estamos em oração, em rogativas, pedindo auxílio desses seres. Né? Mas, por vezes, nós nos esquecemos de auxiliar aqueles que estão abaixo de nós. Isso vale principalmente dentro dos planos, né? Dentro do processo evolutivo da natureza, ou seja, os reinos. Nós agora estamos no reino hominal. Atingimos um estágio de consciência em que nós temos livre-arbítrio e autopercepção do próprio caminho. Nós estamos num estágio consciencial, estamos no reino hominal. Só que nós no reino hominal, nós precisamos do auxílio dos reinos que estão acima de nós, que são os reinos dévicos, enfim, todos esses reinos hierárquicos que estão acima de nós, até aquilo que nós nomeamos de Deus. Mas para que nós possamos ter esse auxílio dos reinos que estão à frente, nós precisamos também auxiliar os reinos que estão à retaguarda. Ou seja, qual é o zelo, o cuidado que nós estamos tendo com o reino animal, com o reino vegetal e até mesmo com o reino mineral? Porque nós somos responsáveis por tutelar esses reinos. Então, se nós temos uma postura de agressividade com o reino animal, se temos prazer em causar mortes dos seres do reino animal,
se não temos o menor cuidado para com o reino vegetal, se somos destruidores voluntários da harmonia da natureza, se nós provocamos desequilíbrios, poluímos, desmatamos, como que nós queremos ser auxiliados para os reinos acima de nós se nós não cuidamos, zelamos, não somos seres conscienciais e amorosos para os reinos que estão abaixo de nós? E é isso que por vezes nós não percebemos. Nós pedimos muito, mas não sabemos dar. Não percebemos que para uma plantinha, para um animalzinho, nós somos o Deus. Ou seja, aquele ser que vem em socorro, que pode auxiliar. Como nós precisamos daqueles que estão hierarquicamente acima de nós. Então o projeto de um Bodhisattva é um projeto consciencial que percebe as hierarquias instituídas dentro do plano divino, que ele faz parte dessa hierarquia, que está numa posição determinada, dentro de um estágio atingido, alcançado por méritos próprios, e que conscientemente se dedica a semear o bem, a paz, o amor e a luz a todos os seres sencientes, a todos os seres em manifestação no plano divino. Isso é consciência de Bodhisattva. E é isto que impulsiona, que alavanca o nosso crescimento espiritual. De nada vale praticarmos caminhos ascéticos, práticas austeras, ficar com os joelhos feridos de tanto tê-los por terra em processos de oração, pedindo a um Deus lá no alto que nos auxilie, se nós não fazemos a nossa parte aqui e agora, conscientemente, consciencialmente, acolhendo todos os seres e dando de si aquilo que já tem, sendo luz no mundo. Como o Mestre Jesus, quando entre nós esteve, nos pediu que fizesse, que brilhe a vossa luz, e que essa luz se manifeste entre os homens e para os homens, para todos os seres, e que através desta luz que nós manifestamos, estes seres, estas consciências possam sentir, ver, perceber a presença de Deus, porque Deus somos, como eles também o são. Este é o caminho. Não existe mágica, não existe truques, não dá para burlar a lei. Somente seres conscienciais que expandem amor, que constroem a luz, que dividem tudo aquilo que recebem, é que podem passar pelo grande portal da iluminação. O resto é fantasia. Gratidão a você que esteve conosco aqui no nosso canal, compartilhando dessas sementinhas de luz que nós procuramos compartilhar, que nós possamos seguir semeando paz, semeando luz pelos caminhos das manifestações neste mundo que ainda nos encontramos. Yoga Sem Fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas.